Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Ana Amélia. Ela que relatou na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição que prevê mudanças com relação aos ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Não só no critério de escolha, mas também no tempo de permanência, que hoje é um cargo vitalício. Não é isso, senadora? A repercussão dessa matéria me surpreendeu, porque a sociedade deposita na Suprema Corte uma grande esperança em relação, por exemplo, à questão da impunidade, a penalização adequada, a correção e o fortalecimento da democracia. Então, me pareceu extremamente interessante que as manifestações das redes sociais e a cobertura que a imprensa deu hoje, com a decisão tomada ontem pela CCJ, revelou realmente a relevância dessa matéria. Como você disse, uma das duas questões fundamentais. Perde a vitalicidade, passa a ser de 10 anos, não podendo ser reconduzido, o ministro da Suprema Corte. E o outro detalhe, talvez tão significativo quanto a redução ou delimitação do tempo de permanência do ministro na Suprema Corte, é o fato de que ele não será escolhido da vontade do presidente da República, consideradas as conveniências de governo. Ele será escolhido, sim, fruto de uma lista tríplice que será formada por um colegiado por 7 ministros dos tribunais superiores, mais o advogado, mais o procurador-geral da República, mais o presidente do Conselho Federal da OAB, mais o defensor público federal. Então, esse colegiado de 7 membros, claro, vão fazer uma escolha de 3 nomes que serão encaminhados ao presidente. Mas, evidentemente, serão 3 nomes de notório saber jurídico e o presidente, com as três opções, vai escolher uma delas, encaminha ao Senado. Ele não perde a prerrogativa da indicação, mas os nomes serão escolhidos por essa lista tríplice e por órgãos especializados. Vem ao Senado, o Senado faz a sabatina e vota, submete ao plenário. Então, há 2 aspectos também. A idade limite que 35 anos e máximo de 65 anos. Talvez no caso da idade mínima, a gente possa, à luz da PEC da Bengala, que passou para 75 anos, é que você possa passar para 38, 40 anos, para dar uma adequação ao tempo maior que os juízes têm de permanência pela idade de aposentadoria. Então, nesse aspecto, você pode... Então, ele poderá entrar com 65, se aposenta aos 75 anos. Sim. Então, está maduro, está muito preparado. Um jovem também poderá, dependendo do seu conhecimento, ele precisa ter 15 anos de exercício da advocacia ou do direito e terá 2 quarentenas. Uma quarentena para ser indicado, ele não pode ter ocupado 4 anos antes qualquer cargo no Poder Executivo e nem tampouco o cargo de Procurador-Geral da República. E a segunda quarentena é de 5 anos se ele quiser ser candidato a um cargo eletivo. Aí será de 5 anos. Então, se ele quiser sair do Ministério do Supremo para ser candidato a senador, a governador, a presidente da República, ele terá que esperar 5 anos disso. Bom, primeiro aspecto para analisar, acho que é o mérito da matéria, é que o aspecto técnico fica valorizado na hora da escolha, né? Há uma diminuição do cunho político nisso, exatamente. Né? Apesar do presidente da República continuar validando um dos nomes, né? Mas isso não rompe a Constituição por inteiro, só uma parte. Só uma parte. E também essas quarentenas também são interessantes no sentido de, na tentativa de afastar o aspecto político dessa atuação, né? E de uma depuração. Também haverá prazo para indicação, tem 60 dias da indicação, ele tem que mandar para o Senado, e o colegiado tem que entregar, a partir da vacância, em 30 dias, fazer a indicação, encaminhar a lista tríplice. As instâncias inferiores do Poder Judiciário alegam que, como foi a AMB ou a própria ANAMATRA, que é da Justiça do Trabalho, que esses magistrados, em geral, não tenham passado pela justiça, pelo concurso público como juízes, não foram juízes antes. Muitos deles foram juízes, muitos deles foram que estão na Suprema Corte, ou foram do MP, mas eu acho que na votação em plenário se pode fazer uma emenda de plenário.
mas quero também sublinhar a autoria da PEC. De 2012 até 2016, foram apresentadas 12 emendas constitucionais com a mesma finalidade. Nossa. Dos mais variados tipos, um querendo concurso público para ministro da Suprema Corte e outros mais. Eu entendi que a PEC 44 do senador Cristóvão Buarque, que é a mais antiga dentro desse processo, e a do senador Lazier Martins, eram as que mais se ajustavam a um texto moderado, nem 8 nem 80. Então, um texto moderado que eu fiz um substitutivo juntando as duas PECs para oferecer como proposta que foi aceita. Na proposta original do substitutivo, eu incluí, eram 8 membros do colegiado, e eu incluí nesses 8 membros o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A senadora Simone Tebet, com muito senso de oportunidade e de lógica também, argumentou e apresentou uma emenda supressiva para retirar o ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral é necessariamente sempre o ministro da Suprema Corte. Se a Suprema Corte já está representada, não haver uma dupla representação da Suprema Corte, então nós suprimimos o TSE e mantivemos 7 membros, então, para fazer a escolha da lista tríplice. Falemos da tramitação, porque a proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade, né? Vem para plenário diretamente. Vem para plenário. A expectativa de que essa PEC seja votada, como é que vai ser a inclusão dela na pauta? Depende do acordo das lideranças com o presidente do Senado. Entendi. Ela precisa ser submetida a 2 votações, porque é emenda constitucional, e então fica nessa dependência. Eu espero que pela repercussão na matéria que façam os senhores senadores e as próprias lideranças acolham isso para evitar. Sempre que houve escolhas, desde o governo, os mais últimos ministros, Fernando Henrique Cardoso, digamos, dos presidentes eleitos, Fernando Henrique Cardoso, as escolhas que foram feitas sempre suscitaram essa dúvida dessa influência política, né? Fernando Henrique, depois a própria Lula, Dilma e agora o próprio Temer, né, que indicou o ministro Alexandre Moraes. Então, isso tira esse caráter porque a escolha é de representantes do Poder Judiciário. E o fato do mandato durar 10 anos, dessa atuação ter um prazo de início e fim, também ajuda a uma, vamos dizer assim, arejar... Oxigenação, é verdade. Arejar essa ocupação, essa estruturação. Eu acho muito importante. Né? Alguns suscitaram de aumentar um pouco, outros não, porque em alguns países é 9 anos, 9 anos a permanência. Outros é vitalício, como nos Estados Unidos. Mas nós vitalício é até agora, então acho que é importante fazer isso, até para dar oportunidade a outras boas cabeças do Poder Judiciário, como nós temos visto, a integrarem a Suprema Corte do país. A maneira como a proposta foi recebida na Comissão de Constituição e Justiça é um termômetro do que seria o plenário? Dá para fazer uma relação Eu acho que sim, Tânia. Eu acho que sim, porque antes de apresentar eu falei com muitos líderes da oposição e da base do governo, líderes da situação e da oposição, sobre o teor daquilo que eu ia apresentar, até como uma espécie de termômetro. E eu fiquei surpresa assim, pela boa aceitação de todos eles. Até tanto que o senador Randolfo Rodrigues e o senador Valadares, quando a gente discutiu, podíamos ter votado na primeira vez, que ele não era terminativo, podia com um quórum não especial votar. Mas aí os dois propuseram fazer um pedido de vistas para que a gente pudesse discuti-la melhor. E ontem a gente discutiu, embora não tivesse muito, como se diz, concorrida a CCJ, a reunião, mas houve espaço para uma discussão interessante. O senador Anastasia, o senador Lazier Martins, que é um dos autores da PEC, o senador Magno Malta também participou, a senadora Simone Tebet, que fez ela é uma profunda conhecedora, professora de Direito. Então, ficou muito enriquecedor ali o debate e todos mostrando a eficácia. E até essa coisa de comparativos dos países, eu mostrei também digamos, a pretensão dos tribunais da Justiça inferior, não só federal, mas também dos estados, para participar desse pleito. Então, eu acho que é correto, se pode fazer isso
no plenário do Senado. Beleza, senadora, agradeço sua atenção aqui no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E eu lembro ainda que é possível você rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.